Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos concluir aqui a discussão a respeito do capítulo 12 do livro, que versa sobre a avaliação de padrões frequentes e regras. Aqui vamos avaliar um teste que é muito interessante, que é chamado o teste de permutação para significância. Em particular o que se chama de trocas randomizadas. Vamos lá, vamos entender do que se trata. Notem que nós temos uma robustez crescente nos testes que estão sendo propostos e realizados. E esses dois últimos testes e estratégias que vamos apresentar, eles já possuem toda a robustez estatística necessária para avaliação. Então, um teste de randomização ou permutação determina se a distribuição de uma estatística θ ela é válida modificando randomicamente o dado observado várias vezes para obter uma amostra randômica dos dados. A abordagem de trocas randomizadas mantém como invariante as margens de colunas e linhas para um dado conjunto de dados e as bases de dados permutadas preservam o suporte de cada item, que é a margem da coluna, assim como o número de itens em cada transação, que é a margem da linha. Dessa forma, dado um conjunto de dados D, nós vamos criar randomicamente K conjuntos de dados que têm as mesmas margens em termos de linhas e colunas. A partir disso, nós vamos minerar os padrões frequentes em cada um dessas bases de dados e verificar as estatísticas do padrão, como elas vão variar a partir dos dados randomizados. Se as diferenças não forem significativas, nós podemos concluir que os padrões eles são basicamente oriundos das margens de linhas ou colunas, ou seja, da probabilidade esperada considerando os constituintes dos conjuntos de itens. Entretanto, se nós temos conjuntos frequentes que aparecem na base D e não aparecem nas bases randomizadas, nesse caso, esses são conjuntos frequentes interessantes porque eles, ao fazer, vamos dizer, a randomização da base, eles desapareceram, na verdade. E nós temos um terceiro caso que é igualmente interessante, que é composto daqueles conjuntos frequentes que aparecem nas bases aleatórias e não aparecem na base D original. Por que eles são interessantes? Porque nesse caso nós temos também algum tipo de movimento de inibição dos itens, uma correlação negativa que evita que eles apareçam em D, mas eles vão aparecer exatamente na base randomizada, onde esse movimento de inibição deixa de ocorrer. Vamos então entender a randomização, a troca randomizada. Dada uma matriz binária D, a troca randomizada ela troca duas células não nulas na matriz através de uma troca que mantém as margens. Então, nós temos aqui uma máscara, né, que ela tem a lógica da troca no sentido de que se nós evoluirmos dessa configuração para essa configuração, vocês notem que tanto as margens de linha quanto as margens de coluna, elas permanecem inalteradas. Ou seja, nós vamos realizar essa troca escolhendo linhas e colunas aleatórias e após a troca, as margens, tanto de linhas quanto de coluna, elas permanecem inalteradas. Vamos entender isso melhor. Aqui nós temos o algoritmo que ele vai escolher os pares de linhas e colunas aleatoriamente. Se ele percebe que os dados não pertencem, ou seja, se eles podem ser trocados porque não há uma violação, nós fazemos aqui a troca conforme mencionado. E enquanto nós não executarmos todas as trocas, o processo se mantém. Aqui nós temos um exemplo, então. Essa é a base original que nós temos utilizado. E aqui nós trocamos a linha 1, coluna D, com a linha 4, coluna C. Então notem que eu tinha aqui 0, 1, 1, 0, e eu passei a ter 1, 0 e 0, 1. A mesma coisa quando nós trocamos aqui a linha 2, coluna C, com a linha 4, coluna A.
e fazemos a mesma coisa em relação à matriz original. Tá? Vamos ver então como que nós utilizamos essa informação. Ou seja, nós vamos pegar a base de dados, vamos realizar um grande número dessas trocas e ao final do processo, todas as relações fortes que existiam dentro de cada transação, provavelmente elas foram embaralhadas. E como nós utilizamos esses dados então? Vamos lá. Nós geramos, por exemplo, 100 conjuntos de dados randomizados por troca, onde cada conjunto de dados consiste de 150 trocas. Seja a nossa estatística de teste o número total de conjuntos frequentes usando um suporte mínimo igual a 3. Para o caso da base D, nós temos que o número de conjuntos frequentes é igual a 19. Mas para a base de dados aleatórias permutadas, nós encontramos que a probabilidade de 19 conjuntos frequentes é 2/3 e a probabilidade de 17 conjuntos frequentes é 1/3. Como o p-value de 19 conjuntos frequentes ele é muito alto, nós podemos concluir que esses conjuntos frequentes são essencialmente determinados pelas margens de linhas e colunas. Vamos ver um caso específico. Considere a BDE, onde o suporte a BDE é 3 e a probabilidade que ele é frequente é 0,17, ou seja, 17 das 100 bases possuem a BDE como frequente. Como essa probabilidade não é muito baixa, a BDE não é um padrão significativo do ponto de vista estatístico. Consideremos então o BCD, que tem o suporte 2, e nesse caso nós temos que a probabilidade do suporte ser igual a 2 é 54%, a 3 44% e igual a 4 2%. Notem que, como 54% indicam que BCD é infrequente, nós podemos assumir isso como sendo o padrão a partir da randomização. Tá? Vamos continuar a nossa análise aqui. Nós escolhemos então, a partir da nossa base de dados, o suporte mínimo igual a 10, para o qual nós temos que 48% dos conjuntos que ocorrem pelo menos uma vez são frequentes. Então, essa é a distribuição de conjuntos frequentes que a partir da nossa base de dados. E nós vemos aqui que em pelo menos 10 bases geradas aleatoriamente, nós temos a ocorrência desses conjuntos como frequentes. Tá? A partir disso, nós podemos utilizar uma medida de avaliação que é chamada lift relativo. Ou seja, a partir das 100 bases de dados, nós temos 140 conjuntos frequentes e nós temos o lift relativo como sendo uma estatística que diz o seguinte: você vai calcular a diferença entre o suporte de X na base original, o suporte de X na base randomizada, isso dividido pelo suporte de X. Também pode ser visto como 1 menos o suporte de X na base aleatória sobre o suporte de X na base D. Então, quais são os valores que nós podemos obter? Se o suporte de X for maior que o suporte X na base aleatória, então nós temos valores positivos. Se o suporte de X for menor na base D, for menor do que na base aleatória, nós teremos valores negativos, como era de se esperar. E a partir disso, nós podemos, olhando aqui a distribuição cumulativa de frequência dos valores de lift relativo, nós podemos definir duas regiões de interesse. Nós temos uma região de interesse onde o lift relativo é maior do que 0,8. O que significa isso? Significa que o suporte do X na base aleatória é muito pequeno. Então esses itens sets aqui são provavelmente itens sets que não são oriundos das margens. E nós temos no outro extremo o conjunto de itens sets que ocorrem com um lift relativo menor do que 0,2. Oriundos de que forma aqui? Que o suporte de X é menor do que o suporte na base aleatória, o que significa nesse caso que você tem conjuntos que estavam inibidos na base D e que eles aparecem na base aleatória. Então, analisando essas duas regiões, nós vamos sim identificar os conjuntos frequentes de interesse aqui. Vamos ver um caso. Tenhamos aqui o conjunto SL1PW2 dentro das 100 bases. Aqui nós vemos a distribuição de frequência do seu lift relativo, considerando as 100 bases, onde nós temos uma média de menos 0,55,
E o p-value de menos 0,2 é 0,069, que indica que esse item 7 ele realmente é dissociado e ele deve ser avaliado como tal. Bom, uma segunda técnica para nós concluirmos aqui esse capítulo é a amostragem bootstrap para intervalos de confiança. Então, qual que é a ideia aqui? Nós podemos gerar K amostras bootstrap a partir de D usando uma amostra com reposição. Dado o padrão X ou uma regra R, X implica em Y, nós podemos obter o valor da estatística de teste em cada uma das amostras bootstrap, que nós vamos denominar θi, e denotar o que é o valor na amostra DI. A partir desses valores, nós geramos uma distribuição cumulativa empírica utilizando a estatística escolhida θ, e nesse caso o L é o indicador que recebe 1 quando o argumento é verdadeiro e 0 em caso contrário, que é exatamente a estatística ser abaixo de um limiar definido aqui. Ou seja, na prática, como nós usamos essa informação? Dado um nível de confiança alfa, por exemplo, 0,95, nós podemos calcular o intervalo para a estatística de teste descartando os valores de ambos os extremos da função f-chapéu, que vão contabilizar 1 menos alfa sobre 2 da função de massa de probabilidade. Em outras palavras, o intervalo que vai de 1 menos alfa sobre 2 a alfa sobre 2, ele contém a fração 1 menos alfa da função de probabilidade de massa e pode ser definido como o intervalo de confiança de 1 menos alfa por cento, que é a partir da estatística escolhida θ aqui. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Aqui nós temos o algoritmo de Bootstrap, ou seja, nós estamos aqui gerando as bases com reposição e fazendo a estatística θi. Calculamos então a função empírica, calculamos os dois intervalos e aí vamos retornar o intervalo de valores que vai nos indicar qual que é a expectativa de ocorrência da estatística. Aqui então nós temos o conjunto X, que é composto de SW1, PL3, PW3 e CL3. O suporte relativo de X na base original é 11,3%, o que equivale a 17 transações. Utilizando as nossas 100 amostras de Bootstrap, nós temos aqui o suporte relativo em cada uma dessas amostras, onde nós vemos aqui que ele tem uma tendência clara a atender o suporte que já era esperado. Tá? Bom, nós para fazermos a questão do nível de confiança, aqui nós temos a distribuição empírica para o mesmo conjunto, adotamos um alfa 0,1, descartamos 5% das amostras em cada lado, o que vai nos dar um V1 de 1 menos alfa sobre 2 em 7,3% aqui, e o V de 95, de 0,05 em 0,16 nesse caso. Tá? Dessa forma, o intervalo de confiança para o suporte ele vai entre 0,073 e 0,16, que equivale de 11 a 24. Uma coisa importante a notar é que como o suporte relativo era 11,3, o seu p-value é 0,45, nós podemos também verificar que no nosso caso aqui, a média do suporte estimado ela é 11,5, que é muito próximo do 11,3 que nós tínhamos. Então isso mostra como que nós podemos, para cada conjunto, a partir da randomização, determinar o seu intervalo de confiança de ocorrência e que pode ser utilizado nas várias análises das informações mineradas a partir das bases de dados. Bom, com isso nós concluímos o capítulo 12 e também a parte 2 do livro que trata de mineração de padrões frequentes.